Salve família Palmeiras, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo, já se inscreva, deixa seu like e comenta de qual cidade está falando. Eu separei as maiores notícias de hoje, a contratação do goleiro, que é muito polêmica, e outros jogadores aí, tá? Eu separei o resumo, como eu disse, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Acho que não vai ser muito, acho que vai tirar o pé, porque já está classificado, né, nessa parada. Em relação ao Palmeiras, o Vitor Roque, que estava com o dentinho, que dentinho de leite, igual o Santista ali, com os filhos dele lá, os molequinhos, tudo lá no Morumbi. Ai, pai, eu quero ir lá eu quero ir no jogo, pai, eu quero ver o Neymar. Aí os filhos viram o Neymar chorando. Ai, pai, o que ele tá chorando lá? Ah, não sei, filho, eu acho que não sei. É o Santista ali. Aí o cara vai vender boi, vende ovelha, né? É brincadeira, né? Então, aí o dentinho tá virando dentão, hein? Olha lá, tá mais ou menos, né? 34 jogos, 6 gols, 2 assistências. Nos últimos 3 jogos, se eu não estiver errado, Ricardinho, foram 2 gols e 3 assistências. E 2 gols e 2 assistências nos últimos 3 jogos. Fernando com o Flaco. E aí, grande, Abel Ferreira, você aqui, né? Acha que inventou o pastel de Belém, acha que você que inventou a Fátima, você que inventou as igrejas aí, o santo, você acha que você inventou tudo, porque você acha que você é o cara, né? Então, quando nós falávamos aqui que tinha que... Você falou que tinha que jogar o Flaco. Isso. E o Vitor Roque tinha que ficar na reserva. Eu sempre falei que tem que jogar os dois, porque o Flaco fica mais contra o centroavante e o Vitor Roque sai mais pro choque. E aí deu certo, Souza. Tá dando certo, e o fato só dele estar jogando bem, né? A crítica ao Vitor Roque é que além de não estar fazendo, e o fato só dele estar jogando bem, né? A crítica ao Vitor Roque é que além de não estar fazendo gol, ele não estava jogando bem. Os 2 jogos que ele foi eliminado pelo Corinthians, ele foi o melhor jogador em campo. No jogo contra o Universitário, ele jogou muita bola também, dando 2 assistências para o Flaco Lopes. Então, é um jogador que está crescendo de rendimento. O Flaco Lopes, eu já disse, a forma como o Palmeiras joga, precisa de um cara grande na frente. O Palmeiras é um time que cruza muita bola, usa muitos laterais e precisa de um cara grande na frente. O Abel está usando isso, está dando certo, né? Agora é só manter isso, né? E colocou o Maurício na função que o Maurício mais rende também, que tem que ser falado, né? E tem ganhado, tem vencido jogos, venceu o Botafogo fora de casa. Quem joga mais, Rafael Veiga ou Maurício? Hoje o Maurício. Hoje o Maurício. Mas quem joga mais, Rafael Veiga? Rafael Veiga. É isso que as pessoas têm que entender com o Neymar. É isso que tem que entender. Por exemplo, eu não sabia que esse João Pedro era tão bom de bola. Não sabia mesmo, gente. Esse moleque é um craque de bola, esse menino do Chelsea. Imagina só na Copa do Mundo. Rodrigo, Endrick, João Pedro, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo. O Pedro, centroavante do Flamengo. Mas aí a gente fica fazendo força pro Neymar jogar. Então, o Maurício hoje, ele realmente é para ser titular. Mas eu não posso perder o Rafael Veiga. E me parece, Abel, que você perdeu e que você deixou o Rafael Veiga nos traços. O que você pensa, Quesada? Não, deixou. O Veiga não é mais aquele Veiga que foi um dos símbolos da era vitoriosa aí do Palmeiras, né? Eu acho o seguinte... Cabe bem no Corinthians, hein? Cabe bem em qualquer lugar, né? Hein? No Internacional, no Grêmio, no Fluminense. É maluco. Ele cabe bem em todos os times. Não serve para o Palmeiras, mas serviria para todos os outros 19. Ô Netão, o Flaco Lopes é um cara muito subestimado, sabe? Eu acho muito subestimado. E é curioso porque... O que é subestimado? A gente não reconhece o tamanho, a importância que ele tem. A torcida do Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras. Mas é verdade. Você tem razão. Porque, olha só, no jogo contra o Universitário, ele foi o 9, mas ele foi o 10. Nesse jogo aí, ele é que dá o passe para o Vitor Roque pifar o Felipe Anderson para fazer o gol. E por que o treinador... que agora virou o Carlos Drummond de Andrade, ele virou o cara, porque agora vocês não me conhecem. Eu não sou obrigado a te conhecer, irmão. Você leu o livro dele? Eu li. Eu li, eu ganhei do Gustavo Soler, eu li. Não, o livro é maravilhoso. E mais maravilhoso ainda, ele fazia a doação aqui no Brasil. E que a gente falou aqui várias vezes. Nós fizemos matéria da sua família aí, dos seus amigos aí em Portugal. Os donos da bola fez. Eu não preciso te conhecer pessoalmente. Ninguém precisa também me conhecer pessoalmente, se eu sou bom ou se eu não sou bom. Ninguém precisa. O que a gente tem que ter é humildade. O que a gente tem que ter é sabedoria. E tem que ter uma coisa que você não tem. Você não tem humildade.
Porque todas as vezes, e eu estava conversando com o Ricardinho, que é um baita palmeirense, que é bisneto do Oberdan, que é um grande ídolo. Pô, você no começo da sua carreira, você dava entrevistas falando de futebol, de parte técnica, ao silêncio, ao silêncio, ao silêncio, de parte técnica. Você falava de, tipo, esquema aqui, ninguém percebeu os 3 zagueiros que você colocou, ninguém percebeu os 2 laterais que você fez, Mike e Marcos Rocha. Os 2 não estão mais aí. Você é um monstro falando de futebol, mas você ficou tão nojento em relação a não falar mais de futebol, que hoje a gente não elogia você, que você é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, é você, Abel. Mas eu não preciso te conhecer pessoalmente. E o livro que você escreveu, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, o Palmeiras, tá tudo certo. Agora, o Palmeiras do Abel de hoje ganha título brasileiro Libertadores? Continuo com a mesma opinião, eu acho que não. Acho que não, porque por quê, Souza? Não vem jogando bem, vem vencendo jogos, mas não vem convencendo. Mas tem 39 pontos, tá bem na Libertadores, cara. Tudo bem, mas não é aquele Palmeiras avassalador que a gente está acostumado a ver, não. Que o pessoal... Mas o futebol de hoje, daquele Flamengo que jogava muita bola, nem o Flamengo joga hoje. Não. Mas eu vendo o Palmeiras assim, o Palmeiras não tem... Você acha que o Palmeiras, você já falou aqui, você acha que o São Paulo vai chegar mais na frente do que o Palmeiras Libertadores? Continuo com a minha opinião. Souza, pegou o time mais forte aqui hoje. Amanhã você vai estar aqui, não vai? Com certeza. Então você vai ver. Não vai falar que você está com caganeira igual o Veloso, né? Ó, me deu um piripá, eu comi um anzol, eu comi um pastel de pelo, eu comi não sei o quê, aí você não vai vir, né? O Joaquim, eu tenho que pegar no aeroporto, aquelas coisas que você dava migué quando você jogava. Minha avó morreu, mentira, morreu nada. Matei minha avó Quantas vezes você matou sua avó? Umas 8 vezes. O Ezequiel 7 vezes matou a avó dele. Hoje o jogador de futebol nem isso sabe fazer. Nem matar a avó. Nem matar avó, nem matar avô. Meu cachorro morreu. Né? Minha mulher tá não sei o quê. Os caras não vão. Achou que foi uma baita contratação? Parece que fechou o Carlos Miguel. Fechou mesmo que essa dia. Tá fechando, vai trazer esse goleiro que não tem história nenhuma, né, no futebol, mas que pode fazer uma grande história no Palmeiras. Souza. É bom goleiro, né? O especialista aqui já falou que muito bom. No Corinthians ali já teria na seleção brasileira e a prova foi o Hugo, ele é muito bom goleiro, irmão. Muito bom goleiro. Veloso, você sempre falou isso. Gol. Foi um erro aí da decisão da gestão da carreira dele, essa transferência para a Inglaterra, porque não virou, não jogou lá. Mas é um goleiro que, para mim, chega para jogar... Se ele não ganha posição, hein, velho? Vai brigar por uma vaga na Copa do Mundo ano que vem. Vai brigar por uma vaga na Copa do Mundo. É um baita de um goleiro. E, que passou. E Carlos Miguel, tá tudo certo, irmão. Todo mundo erra. E é um ponto de vista seu. A única coisa que eu não gostei é que você não foi jogar contra o Atlético Paranaense e eu sei o porquê. Nem mexeu o saco, não, hein? Mas você é um baita do goleiro e o Everton fica esperto, hein? Porque o Everton vai ter que jogar muito mais. Porque no momento que o Everton tomar um 3º amarelo, segundo, deixar esse negão jogar, meu irmão, ele ganha a posição. Porque ele é melhor que o Everton pra mim. Mas o Everton tem uma carreira mais... Tem uma história bonita. Não é? A carreira dele é maravilhosa. Uma história vencedora. E o Carlos Miguel não vai chegar para jogar, como eu disse. Ele vai chegar para brigar, eu acho que até por uma vaga mais à frente para a seleção. Mas nesse momento o Everton continua como titular. Souza. E aí os jogos e os próprios treinos é que vão decidir. Acho que a primeira oportunidade o Everton perde a posição para ele. Também penso igual. Perde a posição. O Palmeiras já está contratando já para isso. Mas ele já foi contratado ou não? Não sei. Eu vi hoje que estava fechado. Eu vi hoje. Oficializado ainda não, mas está... Não oficializou, Ricardinho, não? Ô Netão. Ricardinho. Quem mais falou aí sobre as notícias do Palmeiras foi o programa Jogo Aberto, falando sobre algumas contratações, falando sobre chegadas e saídas. Vamos ver aí o que o pessoal do programa Jogo Aberto falou aí do Palmeiras. O Brasil não é para amadores e a expectativa agora é para mais um fico. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade que muitas vezes somos vítimas do próprio sucesso. Por isso é que muitos treinadores, quando chegam a determinados momentos, como vocês veem aqui no Brasil, depois de grandes conquistas, sabem o que é que fazem? Eu decidi ficar. Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos.
Tá bom, Abel. Agora é o seguinte, José Mourinho aproveitou uma entrevista e falou maravilhas do Abel Ferreira, mostrando que está conectado, ligado no que acontece aqui no futebol brasileiro. E o Mourinho, que é uma das referências em termos de treinador em Portugal e também no mundo, não é? Fora isso, uma despedida que parecia que não aconteceria, mas vai acontecer. O Marcos Rocha, jogador agora do Grêmio, se despedindo do Palmeiras. O clima pareceu bem amistoso, o Abel se despediu dele, muita emoção, muitas homenagens. Até porque o que eu sei do Marcos Rocha é que é um atleta de alto nível, respeitado pelos companheiros, pelas pessoas que trabalham dentro do Palmeiras. Um cara que muitas e muitas vezes foi extremamente importante para o time, dentro e fora de campo. Então, poderia ter escolhido outro time, né, Marcos Rocha? Mas fez um papel muito importante, marcou história no Palmeiras, Edu. Marcou história, deixou um legado muito bonito no Palmeiras, que é muito difícil, né? Um jogador permanecer 6 anos e ganhar 12 títulos de expressão num clube tão grande como é o Palmeiras. Então, ele deixa realmente o seu nome marcado na história do Palmeiras. É um cara que é dedicado, empenhado, é um cara campeão. Eu acho que o Grêmio, além de estar levando um excelente jogador, está levando também um cara campeão, que sabe o caminho das conquistas, Renato, e que não é fácil. Você pode pegar alguns atletas que jogaram vários anos e não conseguiram ganhar nenhum título. E isso reflete muito no ambiente de trabalho. Então, eu acredito muito que o Marcos Rocha vai acrescentar muito para o elenco do Grêmio, mostrando para os jogadores o quão é gostoso ser campeão, você abdicar, às vezes, de muitos momentos e de muitos, alguns jogos para você buscar o título, os seus objetivos. Então, vai ser muito importante. Boa sorte para você, Marcos Rocha. Que Deus te abençoe, porque é um cara que eu gosto, tenho amizade com ele e que possa ter muito sucesso pelo Grêmio. Cicinho, realmente um jogador diferenciado, a gente sabe disso. O Edu foi muito feliz quando fala do currículo, da história dele no Palmeiras. E o Verdão, que ainda espera agora pelo Enciso, jogador da seleção paraguaia, do Brighton. Talvez apareça mais um reforço para o time do Abel. O Marcos Rocha, e assim, ele sai e deixa a responsabilidade para quem vai substituí-lo, né? Porque todos os anos que ele passou pelo Palmeiras, como vencedor, né, às vezes como capitão também, ele deixou um papel muito bonito, né, deixou uma imagem muito bonita. Então, quem vai substituí-lo chega com esse peso dessa responsabilidade de se dedicar, de ser uma referência, até porque ele era referência, né, como a gente fala aqui, dentro de campo e também fora de campo, liderando. Então, que ele tenha sorte aí nessa nova etapa, né, nesse novo desafio, porque vai ser um grande desafio, porque jogar no Grêmio, meu irmão, não é jogar no Palmeiras não, principalmente no momento. Mas você como um grande jogador, Marcos Rocha, boa sorte, Deus te abençoe, e o Palmeiras aí sempre honrando os seus atletas, né, bonita aí essa última homenagem a ele. E também falou das contratações do Palmeiras, foi aí o pessoal da Band Esportes. Vamos ver aí o que eles falaram, né, sobre esse anúncio do goleiro Carlos Miguel, que é o novo goleiro do Palmeiras, e do lateral esquerdo Jefté, que assinou o contrato com o Verdão por 5 temporadas, além do paraguaio Enciso, que também está fechando com o Palmeiras. Vamos dar uma olhada no que eles falaram aí do Verdão. Bom, agora vamos para o multiverso do São Paulo, que é o Palmeiras. O Palmeiras agora está perto de anunciar, anunciou o Carlos Miguel e aguarda o Jefté, não é isso, Massa? Foi o nosso seu destaque inicial ali sobre a contratação do goleiro, que era do Corinthians, vem do Nottingham Forest. Carlos Miguel é o novo goleiro do primeiro campeão mundial. Seja bem-vindo à família Palmeiras, Paredão. Diz aí a nota na rede social oficial. O anúncio é por conta do vídeo do Carlos Miguel, que tirou sarro quando era goleiro do Corinthians, cantando a musiquinha que o Palmeiras não tinha mundial e tal. Mundial, tá? É uma e aí, enfim, o Palmeiras foi a maneira que o Palmeiras está encontrando de tentar rebater aquilo, tal. Acho que até o negócio aumenta um pouco mais, acho até que... Agora eu gostei, agora eu achei bem humorado. Gostei. Enfim, talvez poderia ter evitado, mas ok. Tá aí anúncio da contratação, jovem ainda, né? Bastante jovem. O Massa vai falar dele e depois a gente fala. E aí, Massa, está chegando um goleiro, como se tivesse o Everton, que é um bom goleiro, agora tem mais um. Ele veio do Nottingham Forest, né? Que tem como proprietário o Marinax. E olha aqui, vamos linkar as coisas, vamos entender um pouco. O Palmeiras está negociando o Thales, que é um garoto que
pouco jogou aí no futebol profissional, subiu agora no Campeonato Paulista, né? Foi tirado lá da Copinha, salvo engano, ou ele veio um pouco antes. Acho que ele foi tirado da Copinha esse ano, não estou me lembrando exatamente, tá? E ele vem, tem uma proposta do Olympiacos, que é o Marinax, na qual o Palmeiras receberia líquido pela parte dele 4 milhões de euros e ficaria ainda com 30% do Tales. Só depende do jogador, se ele quiser ir ele vai, se ele não quiser ele fica, está na mão dele decidir isso, os procuradores, a família, enfim, o que o Tales vai decidir fazer. 4 milhões e pouco de euros é a mesma coisa que o Palmeiras está pagando aí pelo Carlos Miguel, tem um pouquinho a mais, tem metas e tal, mas a coisa vai ficar por aí, né? E acho que era necessário o Palmeiras fazer esse movimento, né? Eu não me queixo, não tenho nada para me queixar do Everton, acho que ele falhou em alguns momentos da vida dele, mas no Palmeiras, mas com a carreira tão longa que ele tem no clube, ele fez várias defesas importantes, decidiu jogos para o Palmeiras. Alguém vai dizer que não, mostra um, fala um. Cara, minha memória, como vocês sabem, é ruim, mas acho que domingo foi um dia, né? Em que o Palmeiras trouxe 3 pontos do Rio e o Everton trouxe 2 na luva dele, equilibrando na luva dele, né? Então é um goleiro muito bom, mas era necessário fazer esse movimento do Carlos Miguel. É um goleiro que precisa de afirmação, né? Precisa de sequência. Me preocupa o Fiozinho um pouco desencapado, né? Vamos ver como que ele se comporta. Essa é uma preocupação que eu tenho, mas como goleiro, o que eu vi, gostei. Acontece que eu vi pouco, precisa mais. Mas eu faria esse movimento sim pelo Carlos Miguel, pela contratação dele. É um jogador grande, muito grande, envergadura muito alta, é diferente do Everton. É um goleiro diferente. E aí, Vessá, você que conhece bem a peça. A contratação, claramente, é aquela contratação do Everton. Quando o Everton vem, era o Praz e o Jailson os mais veteranos. Então o Everton vem, o Alexandre Matos foi até acusado naquela época, gastou demais, você exagerou, para que um terceiro goleiro? E aí ele traz porque ele sabia que o Praz e o Jailson tinham uma idade bem avançada. Me parece uma questão agora, você tem o Lomba e o Everton, quase, mais de 35 os dois, enfim. E me parece um caso assim, se não é para este ano, vai ser para o próximo, no mais tardar segundo semestre do próximo, acho que alguma coisa vai acontecer mais cedo ou mais tarde, da saída dos dois. Então, me parece um movimento que o Palmeiras repete. A minha dúvida é se o Carlos Miguel vai sustentar, e aí eu vou lembrar bem do Arnaldo. O Arnaldo diz uma coisa que é muito certa, que eu ainda tenho um pouco de dúvida no Carlos Miguel. Por que o Arnaldo fala? Porque ele tem 28 jogos na carreira. Um goleiro com 28 jogos, 25 pelo Corinthians e 3 pelo Nottingham. Ele jogou antes no Sub-23 do Inter, no Sub-20, beleza. Eu estou falando desse recorte profissional dele. São 25 no Corinthians e 3 no Nottingham. Eu acho um recorte pequeno, a gente ainda não tem toda a certeza que ele tem capacidade, que parece ser promissor, tá tudo certo, é isso mesmo como a gente falava. Só que não dá pra gente cravar que o Carlos Miguel vai ser um negócio certeza com 28 jogos. Aí alguém vai falar assim, mas o Hugo Souza, eu já fui levantar isso, o Hugo Souza teve 71 jogos no Flamengo, 71. Me parece um recorte... de um campeonato brasileiro todo. Isso, me parece um recorte muito diferente, apesar do Hugo, estava em Portugal ali, está voltando ainda jovem e tudo mais. Então, eu tenho essa dúvida em relação ao número de jogos dele, eu sigo com o Arnaldo nessa, mas que é promissor. E que o movimento da diretoria do Palmeiras parece estar claro e é correto, da mesma forma que fez com o Everton, menino vindo, para os dois saírem, me parece que é o mesmo movimento agora. Você sempre fala sobre a grana. Olha lá, quem apareceu? Quem apareceu ali, ó. Você sempre fala da o grana, Oliver. O Oliver. Da grana, né, Arnaldo, envolvida nesse negócio. Não, é que assim, o Marcinho tocou no... É um negócio que não é isolado, né? É o segundo negócio do Palmeiras com o Marinax. Sim. Milionário. Isso. O cara que ia salvar a base do São Paulo, não sei, ia comprar, sei lá o quê, né? Que tá fazendo negócio com o Botafogo, que é um negociante, né? O Sousa
que não foi bem lá uma temporada só. Não é que o Sousa está 5 temporadas no Nottingham. Foi uma temporada, o Palmeiras pagou ao Nottingham mais do que o Nottingham tinha pago pela contratação dele ao Talleres. Mesma coisa o Carlos Miguel. Né? O Carlos Miguel foi mais ou menos por 4 milhões, não jogou, e o Palmeiras está pagando um pouco mais. Então o Marinacci está cobrindo, você vê como é que a espanholização chega nesse ponto. Mais um eu chamo de parceria. Estou só esperando mais um. Então, eu ainda não estou chamando de parceria. Isso eu estou falando. Quem tem pode pagar quanto quiser. Mas eu acho que nem o Sousa e nem o Carlos Miguel valem essa grana, na minha concepção. Se tem dinheiro, pode pagar. Né? O projeto ou o movimento é exatamente o que o Vessone falou. Eu acho que faz todo sentido o Palmeiras contratar um goleiro mais jovem, sendo que os dois de lá já tem uma idade avançada. E eu só acho que eu falava isso quando ele era do Corinthians, não é porque agora está no Palmeiras. Sim. Eu precisaria ver mais, porque no Corinthians esse é muito mais pelo tamanho, literalmente, pelo potencial do que propriamente pelo número de partidas que a gente viu. A gente viu muito pouco, ele jogou pouco na carreira até hoje. Né? Então é só essa ressalva que eu faço. Mas eu entendo o movimento do Palmeiras em contratar um goleiro mais jovem para prepará-lo para a sucessão do Everton. E a sugestão pro Abel, quem sou eu, né, para dar sugestão pro Abel? Pile ele para baixo. Acalme o menino, porque ele é fio desencapado. É daqueles jogadores... O Tite contava que o Guerreiro, antes dos jogos, ele tinha que pilhar o Guerreiro para menos. Ele tinha que acalmar o Guerreiro, porque se ele pilhasse o Guerreiro faria bobagem no campo. Então o Carlos Miguel me parece um caso assim que você tem que pilhar, acalmá-lo, para que ele possa desenvolver todo o futebol que ele tem, enfim. Que é um bom goleiro, obviamente, só não sabemos por conta desse recorte de 28 jogos na carreira profissional só. Então é isso, galera. Por hoje é só. Comenta aí o que você achou da contratação do goleiro, se ele é bom ou se ele não deveria vir para o Palmeiras após aquela polêmica, aquele erro que ele cometeu de zoar o Palmeiras. Comenta aí no comentário, sua opinião é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu!